Então, é pena eu não poder estar aí com cada um bocadinho, mas não consigo, não é possível. Pelo menos agora e hoje. Às vezes há uns convívios em que dá para estar ali ao molho, sem pressa. Ora bem, não pensei em muitas coisas, porque não tive tempo, mas vou falar um bocadinho do que estamos a viver hoje, que eu acho que é o que vos interessa a vocês e a mim, e é o que eu tenho no coração, e várias confusões que eu vejo que, no fundo, estão no coração de tanta gente boa. Eu fico triste quando vejo as pessoas boas confusas e, às vezes, no fundo, a escolher o caminho errado. E Deus, Deus, quando vê os seus filhos bem intencionados, virar na estrada errada. Eu queria ir para Lisboa e virei na estrada errada. Não vai dar a Lisboa essa estrada. É triste, não é? E, portanto, a primeira ideia que eu queria partilhar que eu insisto muitas vezes nas minhas pregações, é a ideia de que vivemos em tempos de grande confusão. Na minha opinião, esta é uma das palavras que melhor descreve o tempo que vivemos. É uma grandíssima confusão. Já ninguém sabe a quantas andamos e mesmo dentro da igreja ouve-se tudo e o seu contrário. Ouve-se tudo e o seu contrário. Os divorciados agora já podem comungar. Não, os divorciados não podem comungar. Os gays agora já podem ser abençoados. Já não podem. Em que é que ficamos? E normalmente eu também aproveito sempre estes encontros e estas pregações para dar algumas dicas que não resolvem todos os problemas, mas ajudam muito. Não resolvem todas as dúvidas, nem todas as confusões, mas ajudam imenso. E que implicam da nossa parte algum TPC, ou seja, algum trabalho, algum empenho, algum estudo. A primeira é conhecer bem a Sagrada Escritura. Eu insisto muito nisto porque eu não vou perguntar quem é que já leu a Bíblia toda, do primeira à última palavra, mas no fundo muitos católicos nunca leram a Bíblia toda. E isso é triste. Porque no fundo, se eu acredito que isto é a palavra de Deus para mim, a gente abre os e-mails dos nossos amigos e os WhatsApps e depois não abre o grande e-mail que Deus nos mandou? Eu não percebo e não me conformo. Acho que não faz sentido. No fundo, não é congruente, não é consequente. Se eu acredito que esta é a palavra de Deus, que é uma palavra viva, que Deus me fala e que tem coisas para me dizer, e se nós olharmos para a Bíblia, a primeira conclusão que podemos tirar é: Deus tem muitas coisas para te dizer. Porque demora. Eu demorei para aí 3 anos a ler o Antigo Testamento, meia hora todos os dias, porque é longo, nunca mais. Há muitas coisas que nós não lemos na missa. Alguém podia pensar: mas eu vou à missa, Sr. Padre. E na missa a gente lê, mais ou menos, a gente lê algumas passagens escolhidas, mas há várias partes que se saltam. E por isso às vezes há algumas passagens importantes que não saem das leituras nas missas e que pouca gente conhece. Há muita gente que conhece, mas não se ouve falar dessas passagens, pois são palavra de Deus, para ti e para mim. Mesmo livros mais cansativos, a gente tem lá livros no Antigo Testamento, que há pessoas que dizem: nunca sonhei que isto estava na Bíblia, que Deus descreve, sei lá, as coisas do templo, o candelabro, o altar, como é que devia, as vestes do sacerdote e não sei o que mais, e uma faixa e não sei o quê. E a gente pensa: mas porquê isto? Pois, mas há uma razão, não é por acaso. Portanto, estudar a Sagrada Escritura, e eu nem dizia só estudar é necessário, conhecer, estudar, são quase sinónimos, mas também rezar, ou seja, não é só um livro tipo culinária, eu aprendo umas coisas, não, Deus fala-te pela palavra. Fala-te todos os dias, se tu quiseres ouvir. E por isso isto é muito importante a gente perceber, porque
às vezes a gente vai um bocado por conta própria. Fazemos muitas orações, falamos muito com Deus, mas ouvimos pouco Deus. E às vezes andamos a amarrar na direção errada, como eu dizia. Fala menos e ouve mais. E isto também vale com os outros. A gente às vezes com os outros fala menos e ouve mais. Poupa energia. Fala menos e ouve mais. E isso aplica-se à nossa relação com Deus. E como eu dizia, e por isso eu acho que isto é um dos motivos, hoje em dia eu vejo que muitos cristãos não conseguem muito ouvir a voz de Deus. Se a irmã rezar, se eu vier ao retiro, pois eu aqui consigo, ótimo, mas e amanhã? E amanhã não ouço mais Deus, até ao próximo retiro? E depois da manhã? E depois da manhã? Só ouço Deus nos retiros? Isso não é bom. Porquê? Porque amanhã Deus tem coisas para te dizer. Mas tens que querer ouvir e tens que, como eu dizia, um pouco aprender a ouvir. Que no fundo é aprender a rezar. Enfim, isto é muito importante. Porquê? Porque os tempos que vivemos são tempos confusos. Portanto, se eu não tenho uma luz, vou andar às cabeçadas, às paredes. E quanto mais escuro tiver lá fora, mais luz eu preciso. E a luz é Deus. A luz é a palavra de Deus. Deus quer te guiar no meio desta confusão. E se tu conseguires sintonizar a onda de Deus, está tudo bem. Mesmo que esteja tudo mal à nossa volta. Não é? Porque Deus vai nos guiando. Olha, é por ali. Com esta situação é isto que eu quero que faças, e com aquela pessoa é isto que eu quero que digas, e com aquela é isto que eu quero que cales. Não é? E Deus vai nos guiando. Deus vai nos guiando com coisas bem concretas. Bem concretas, bem concretas. É? E isto aprende-se, digamos assim, mas não deixa de ser sempre uma luta, um esforço. Quer dizer, é preciso de querer ouvir Deus e lutar para ouvir Deus. E há dias, é um bocado como no mundo, há dias em que a voz é mais nítida, em que eu ouço Deus com mais clareza, há dias em que é no meio de outros barulhos e a gente não sabe muito bem, mas será que é? Portanto, não é tudo, não é uma técnica simplesmente. Pronto, mas isto é decisivo. Um cristão que não consegue ouvir Deus, digamos assim, está feito ao bife. É uma chatice. E sobretudo no contexto em que vivemos, em que a confusão é grande, ainda pior. Então, outra das coisas que eu insisto muito, depois nas Bíblias, Sr. Padre, qual é a Bíblia que gosta mais? Eu diria que para rezar, ou para ler simplesmente a Bíblia, conhecer o texto, a tradução. Cá em Portugal há uma tradução, digamos assim, corrigida no sentido com o português de Portugal, da Bíblia Ave Maria do Brasil, que na minha opinião é uma boa tradução ainda hoje. É uma boa tradução. Que é a da difusora bíblica. Não é da difusora bíblica, é do Cucujens, Missionários da Boa Nova, não sei. Cucujens, pronto, a editora de Cucujens é das mais baratas, custa 10 euros ou assim, e tem poucas notas de pé de página, tem o texto, a letra grande, e basicamente só tem o texto da Bíblia. Isso também eu gosto. Quando é preciso rezar, não é preciso que há mais coisas. Pronto, mas obviamente que há muitas dúvidas sobre tudo isto que eu estava a dizer. Se eu estiver nos livros do Antigo Testamento, aquilo às tantas, há lá passagens que eu fico confuso, não percebo o que é que diz o texto, o que é o, sei lá, não é? O humeral. O que é o humeral, Sr. Padre? Pois, há muitas Bíblias que explicam. Não é? Para o estudo assim mais profundo, para quem quer conhecer melhor tudo o que está à volta do mundo bíblico, eu gosto mais da Bíblia de Jerusalém, porque no fundo é uma espécie de dicionário bíblico dentro da Bíblia. É a Bíblia e um dicionário bíblico lá metido e um comentário exegético, que é o nome técnico, também de boa qualidade. Pronto, isto é já uma sugestão. Depois ainda há outra que, para rezar,
Por exemplo, as leituras do domingo, eu queria preparar a homilia, vocês não têm que preparar, mas eu queria meditar no Evangelho deste domingo, Sr. Padre, mas com calma. Há muitas coisas boas na internet, aí é que eu, para rezar, no fundo, a que eu gosto mais é a chamada Bíblia de Navarra, da Universidade de Navarra de Espanha, Pamplona, porque tem uns comentários a cada texto muito longos. Ou seja, naquela passagem que Jesus diz, quando o Filho do Homem voltar, encontrará acaso fé sobre a terra, pois aí tem um grande comentário, e os comentários que tem são sobretudo de autores espirituais, ou seja, dos padres da Igreja, Santa Teresa d'Ávila, São João da Cruz, São Luís Maria Grignion de Montfort, Santa Teresinha do Menino Jesus e também Catecismo da Igreja Católica, etc. Portanto, comentários longos de magistério da Igreja e autores mestres na vida espiritual. Portanto, isso é útil para a oração pessoal, na minha opinião. Pois cada um faz como quiser. Mas não é preciso complicar muito. Não é? A gente tem exemplos de tantos santos que levavam consigo, nem sequer levavam a Bíblia toda, levavam só as cartas de São Paulo, por exemplo. Não é? Ou, sei lá, havia santos que tinham as suas... Obviamente hoje para nós é fácil porque temos Bíblias pequeninas com um papel fininho, mas há 200 anos ou 300 não era assim. Não era assim tão simples. Hoje é tudo tão fácil e não usamos nada. Não é? Portanto, estudar a Bíblia, rezar, ouvir, aprender a ouvir Deus através da palavra. Deus não fala só através da palavra, Deus fala através do que Ele quiser. Não é? Mas Deus fala muito através da palavra e por isso interessa. E depois eu também insisto muito no conhecer o catecismo. Não é? Porquê? Porque é o melhor remédio, eu chamo ao catecismo uma espécie de antibiótico de amplo espectro. Não é? Dá para todas as doenças. Quase. Porque a gente, no mundo em que vive, ouve, como eu dizia, muitos disparates à nossa volta. E às tantas não sabemos a quantas andamos. Não é? Às vezes, de onde menos se espera. O padre, na missa ao domingo, diz umas bujardas. E agora? Catecismo. O catecismo ajuda-me a distinguir a verdade do erro. Temos que estar, no fundo, todos estamos naturalmente, mas temos que querer com muita vontade conhecer a verdade. E não nos contentarmos com opiniões incertas. Não sei. Não sei quem diz isto. O outro diz que... Há quem diga que isto é verde. Há quem diga que é amarelo. Há quem diga que é cor-de-rosa, às bolinhas. Tu e eu devíamos perguntar isto. Eu quero saber, com certeza, isto de que cor é que é? A quantas andamos? E então, há uma ajuda muito importante que Deus nos deixou. Foi os apóstolos e os seus sucessores, os bispos e os padres, que participam neste ministério apostólico, que receberam de Jesus, o nome técnico é um carisma de verdade, ou seja, um carisma do Espírito Santo para ensinar a palavra de Deus com autoridade e sem erro. Sr. Padre, mas o senhor acabou de dizer que o padre pode se enganar. Infelizmente pode, apesar do carisma. Não é, digamos que o padre e o bispo não são 24 horas por dia infalíveis, mas em algumas circunstâncias gozam de um carisma da infalibilidade. E isso é interessante para quem está a procurar a verdade, para quem quer ter a certeza se isto é branco, é verde, é amarelo ou azul. A quantas andamos? Jesus disse, não é? Quem vos ouve, a mim me ouve. É forte esta frase. E Jesus não faz promessas vãs. Portanto, os apóstolos e depois a Igreja foi meditando nestas verdades e depois foi formulando cada vez de uma maneira mais clara e basicamente, ou seja, aquilo que os bispos ensinam com autoridade, ou que sempre todos ensinaram, ou que o Papa isoladamente goza deste carisma em determinadas circunstâncias. Quando, solenemente, não sei o quê, profere um novo dogma. Sim, pode. Qual é que foi a última vez? Pio XII.
em 1950 e qualquer coisa, o dogma da Assunção. O Catecismo da Igreja Católica sintetiza, de uma maneira muito organizada e breve, o que aconteceu nestes 2000 anos, em termos de ensinamento eclesial. Estão a perceber? Portanto, é muito útil para quem quer saber distinguir a verdade do erro. Mas há lá algumas coisas que não são dogma de fé, é verdade, mas não deixam de ser sérias candidatas a dogma de fé. É a Igreja que fala, e que, normalmente, um dogma de fé não dá. Antes do Papa Pio XII fazer o dogma da Assunção, a Igreja, durante 20 séculos, 2000 anos, ensinou que Nossa Senhora subiu ao céu. Percebe-se, há uma congruência, há uma continuidade naquele ensinamento. Aquilo é sempre mais do mesmo. Pronto, portanto, é importante conhecer o catecismo, é importante. E esclarecer as nossas dúvidas, não ficar com questões pendentes. Às vezes ficamos com questões pendentes. Isso a contracepção como é que é, Sr. Padre? Estuda. O catecismo é claro. Os atos homossexuais como é que é? Estuda. E o catecismo também tem as passagens da Bíblia que falam destes temas. Não é? E, portanto, só ficas no erro e na ignorância e confuso se quiseres. Mas eu preferia que o senhor me dissesse do que eu ter que ir para casa a abrir. Pois, queríamos todos, não é? Mas temos que fazer um bocadinho de esforço. É a vida, não é? É a tal história. Deus não dispensa a nossa colaboração. É mais cómodo vir aqui aos retiros e fazer perguntas. Tudo bem, também. Mas, cuidado. Isto não chega. Não é? Onde é que eu quero que eu chegar? Isto não chega. Isto ajuda, mas não resolve. Depois lá fora, aqui é fácil rezar, aqui é tudo. Depois lá fora é que, no fundo, estamos onde Deus nos colocou. 2 ou 3 temas que eu vejo que alguém podia dizer, e esta questão? Isto não está no catecismo, nem na Bíblia. É verdade. Às vezes há questões que não estão lá, e vou dar exemplos de 2 ou 3, como sabem, o Arnaldo ajuda-me nos pedidos de ajuda, e há muita gente que pede pedidos de ajuda, não só para os exorcismos, mas pede qualquer tipo de pedido de ajuda, mas muitas vezes é esclarecimentos, é pedir, padre, explique isto e tal, e às vezes há temas muito bem vistos que, de facto, eu pensando, de facto ele tem razão, se ele for à Bíblia não tem resposta, se ele for ao catecismo também não é? Agora, uma que chegou há 2 dias ou 3, eu não preparei nada, mas agora estava a pensar, e agora o que é que eu vou dizer? E eu pensei, agora há 2 dias veio um e-mail que uma pessoa que pedia, que no fundo, que eu esclarecesse um bocadinho o tema do Papa João Paulo II, que nós amamos muito, ter promovido o ecumenismo. E eu pensei, de facto, é bom explicar isto, porque, de facto, na cabeça do mundo e na cabeça das pessoas, a própria palavra ecumenismo normalmente é mal entendida. E se eles forem procurar no catecismo, não encontram imensa coisa. Encontram alguma, mas não encontram imensa. E depois, outra coisa que essa pessoa perguntava era mais uma afirmação, mas isso eu vejo, porque hoje em dia há tanta coisa na internet, as pessoas, em vez de irem às fontes seguras, à escritura, ao catecismo, ou a um padre de confiança, ou assim, andam a ver vídeos no YouTube. E depois, aquilo tem uma qualidade muito variável. Há coisas boas, há coisas mais ou menos, há coisas boas misturadas com os disparates no meio, e a maior parte das pessoas não tem muito critério para distinguir o trigo do joio. E uma das coisas que esta pessoa dizia dizem que a Igreja, depois do Vaticano II, não é de confiança. Estou a dizer bem, não estou? Pronto, eu percebo o que é que a pessoa quer dizer e imagino os vídeos que tenha visto. Não é? E, portanto, interessa esclarecer isto, embora eu saiba que são questões, às vezes, difíceis de resumir em poucas palavras e que eu próprio estou a dar-vos mais uma opinião, mas que eu penso que é verdade. E já vou dizer, em muitas coisas
muitas coisas não é opinião, quer dizer, em pequenas coisas às vezes não há uma palavra definitiva sobre este tema. Não é? Pronto, então, tentar esclarecer estes temas. Primeiro, o Papa João Paulo II promoveu muito o ecumenismo, é verdade, é verdade. É preciso entender agora o que é que significa o ecumenismo. Porquê? Porque na cabeça de muitas pessoas, o ecumenismo é estes encontros interreligiosos. O Papa vai a Assis e está lá um budista e está lá o Dalai Lama e não sei o quê, dão as mãos e fazem uma oração. É isso o ecumenismo? Não. Isso é o diálogo interreligioso. É diferente. Ecumenismo é uma coisa, diálogo interreligioso é outra. Uma coisa é dialogar com outras religiões. Outra coisa é falar com outros cristãos batizados. Não é? Qual é o denominador do ecumenismo? É o batismo. Batismo válido. Pronto. E porquê é que o Papa João Paulo II impulsionou o ecumenismo, ou o diálogo ecuménico? Não é? Por um motivo muito simples. Porque Jesus, na Quinta-feira Santa, disse: Pai, que todos sejam um, como tu e eu somos um. O motivo último é este: para que o mundo acredite que tu me enviaste. Jesus fala da credibilidade da Igreja, fala da unidade dos cristãos como um motivo de credibilidade para a Igreja. Ou dito isto de outra maneira, se os batizados, aqueles que seguem Jesus, não se entendem uns aos outros e andam-se a matar uns aos outros, como é que os outros vão de acreditar? Não é? Como é que a gente vai dizer lá fora, é muito bom ser cristão, venham todos, venham. E depois tenho um cristão ao meu lado, não é? Isto às vezes acontece nas paróquias também, não é? Não é? Mas, ó padre, não vou à missa porque os que andam lá, olha, aquela senhora fez aquilo à vizinha, o outro, aquele ali, pôs o irmão em tribunal, o outro, e às vezes é verdade, não é? Aquele senhor ali, aquilo é bruxo. O que é que eu vou lá fazer? Não é? E, portanto, esta é a questão. A questão é, Deus quer que aqueles que seguem Jesus sejam uma só família, um só coração, com um só coração. Essa é a vontade de Deus. E a Igreja, no Concílio Vaticano II, relembrou isso. Não era novo. Não é? O que Jesus disse na Quinta-feira Santa não era novidade. É a tal história, está na Bíblia. Não é? E, portanto, o Concílio Vaticano II, no fundo, disse, em vez de nós temos que tentar, o diálogo ecuménico, ajudar os nossos irmãos que se separaram ao longo da história a voltar a formar uma só família, como Jesus quer. E o primeiro passo é falarmos com eles. Baixar a espingarda e falarmos com eles. Mas eles são hereges. É verdade, eles são hereges. Mas com tiros não é com vinagre que se apanham moscas. Já ouviste isto, não é? Como é que tu queres que o teu irmão volte para casa se estás a dar tiros? Não é? Não vai, assim não vai lá. Ele já foi excomungado, já foi excomungado. E não sei o quê. Isso tudo aconteceu. Séculos e séculos de confusão. E agora Deus quer que tu tentes trazer de volta esses irmãos. Não é? E então a Igreja, sobretudo, se vocês repararem, faz a semana de oração pela unidade dos cristãos, porque nós percebemos que isto é uma missão que nos ultrapassa. Só Deus é que consegue fazer isto. O melhor é rezar. A gente não vai trazer ninguém de volta, sozinhos. A gente tem que dobrar os joelhos e todos os anos temos uma semana de oração pela unidade dos cristãos. Se a gente for discutir com os protestantes e não, vai dar, quer dizer, confusão e pouca coisa, normalmente, e pouco fruto. Mas se a gente rezar uma semana a pedir a Deus que todos sejam um, como Ele quer, se calhar dá mais fruto. E uma coisa não impede a outra. A gente fala com eles, à mesma, e reza muito. Né? Pronto. E depois é tudo uma questão também digamos assim, de método, quer dizer, se formos... podemos discutir, mas é importante tratarmos com amor, quer dizer, não é com vinagre que se apanham moscas. Como é que por exemplo, no outro dia estive a almoçar com um pastor adventista do 7º dia. Ai, que escândalo, seu padre.
E ele fez-me ótimas perguntas. E eu também lhe fiz algumas. Não é? E pronto, e eu gostei muito de muitas coisas dele. Ele tinha o catecismo da Igreja Católica. E lia o catecismo da Igreja Católica. Coisa que nem alguns católicos fazem. Não é? E depois fazia-me perguntas bem concretas. Mas nesta passagem, São Paulo diz isto e tal. E como é que vocês católicos dizem isso? E eu explicava e tal. E eu também lhe fazia perguntas. Não é? Também picava um bocadinho. Mas cordialmente estimamo-nos uns aos outros. Porquê é que eu gasto tempo com isto? Primeiro, porque eu acho que Deus gostava, eu tenho esperança que a força da verdade toque o coração dele e que ele volte. E tem acontecido, graças a Deus, tem havido muitas pessoas que procuram com honestidade a verdade que se tornam católicos. Esta semana passada houve um famoso protestante dos Estados Unidos, agora não sei o nome, está nas redes sociais, é a notícia do momento. Lá nos Estados Unidos há um famoso protestante que tem um canal no YouTube com milhões de não sei o quê, que fez um anúncio bombástico. Vai receber o crisma, vai se converter à Igreja Católica, converteu-se e vai receber o crisma daqui a umas semanas. Não é? Pronto. Portanto, vale a pena gastar tempo, vale a pena ajudar, esclarecer. Há uma das coisas que se vê muito clara quando no diálogo ecuménico, é que é muito importante que todos temos alguns prejuízos, alguns preconceitos, ou seja, a imagem que nós temos, às vezes, das convicções dos outros, não corresponde muito bem à verdade, às vezes. Tem ali umas deformações, umas distorções, e, portanto, não há nada melhor do que deixar o próprio dizer, mas em que é que vocês acreditam exatamente? Por exemplo, há uns anos, vou dar outro exemplo, há uns anos os protestantes de tradição luterana, que são dos primeiros, não é? De Lutero, a grande questão de Lutero, agora não quero alongar-me demasiado, era a questão da justificação. Como é que nós somos salvos? Lutero insistia, agarrava-se muito à carta aos romanos, sobretudo, e aos gálatas, e dizia, nós somos salvos pela fé só, as obras não contam, é só fé. Pronto. E então, os católicos dizemos, nós somos salvos pela fé e obras, a fé sem obras, né? E apoiamos na carta de São Tiago, né? Quem conhece a Escritura, e o Lutero é São Tiago. E é engraçado que os luteranos também têm essa Escritura, mas eles não olham muito para aí. Portanto, uma das coisas que nós podemos fazer é, então, mas o que é que diz São Tiago na epístola dele? Não diz só, mostra-me a tua fé sem obras, que eu pelas minhas obras te mostro a minha fé. Pronto. E, portanto, às vezes é importante a gente pôr-se a pensar, porque isto dá frutos, como eu dizia. Portanto, o diálogo ecuménico é isto. O diálogo ecuménico não significa que cada um tem que... O problema é que a cultura atual é uma cultura muito relativista, como se tudo... Não há verdade. E, portanto, é indiferente. Tu tens a tua fezada, eu tenho a minha, e está tudo bem. E fazemos uma festa. Não. A união não se faz sacrificando a verdade. Faz-se com um caminho de conversão à verdade. E nós, se nós que formos honestos, nós também temos que nos converter. A gente acha... É fácil apontar o dedo para os outros. Nós também, às vezes, fazemos coisas menos bem feitas. Pronto, portanto, o diálogo ecuménico, no fundo, e se nós quisermos, também pertence a questão do diálogo ecuménico, a gente podia pô-la no âmbito da evangelização. Levar Jesus aos outros. Aos pagãos é um primeiro anúncio. Aos cristãos que se separaram é um diálogo ecuménico, mas no fim eu tento sempre evangelizar. O motivo por trás de tudo é exatamente o mesmo. Pronto, portanto, isto é importante perceber. O diálogo ecuménico não é dizer que não há heresias, que os ortodoxos acham isto, mas está tudo bem, para eles está tudo bem. Que os protestantes acham isto, mas está tudo bem. Não é isso. As heresias são heresias. Mas tentar ouvi-los, o que é que vocês acham sobre isto e isto? E, por exemplo, como eu dizia, há uns anos houve umas comissões de teólogos, digamos, grandes especialistas sobre o tema da justificação, ou seja, de como é que somos salvos.
houve uma comissão católica e luterana, e é engraçado, fizeram um documento conjunto e basicamente estamos de acordo em tudo quase. Quer dizer, quando a gente se põe a estudar a sério a Escritura, então vamos escrever o que é que todos acreditamos. Acreditamos nisto e nisto e nisto. E praticamente isso é o que está no catecismo. A diferença é muito pouca. Não é? Portanto, vale a pena. Não é? Porque, como eu digo, a palavra de Deus é a que é. Depois há maneiras de interpretar, umas interpretam mais numa maneira, outros de outra maneira, mas a palavra de Deus é muito abrangente, repete os mesmos temas muitas vezes. Portanto, no fundo, há muita coisa que estamos bem de acordo. Então, pronto, isto. O diálogo interreligioso é diferente. São pessoas de outras religiões. E com elas também devemos dialogar, também devemos dialogar. Sempre com a mesma lógica, porque nós acreditamos, no fim, o argumento é porque nós acreditamos na força da verdade e do amor. Essas foram as armas que Jesus usou para conquistar os corações para Deus. Não foi à força. Jesus não cortou a cabeça a ninguém. Não disse ou acreditas ou então. Jesus usou a força da verdade e do amor para tocar os corações. E nós somos convidados a imitar Jesus. Não é? E, portanto, o diálogo interreligioso também tem isto, de podermos falar, cada um dizer quem é, digamos assim, e nós, no fundo, se nós quisermos, quando sei lá, outra religião, eu acredito que Buda foi um grande iluminado, um mestre que nos mostrou, etc. E depois outro diz, eu acredito que Maomé foi um grande profeta. E depois o católico diz, eu acredito que Jesus é o Verbo eterno de Deus que se fez homem. Quer dizer, estão a ver... E ninguém está a apontar o dedo a ninguém. Cada um está a descrever a sua fé, sem coação nenhuma. Não é? Mas vejam bem, quando a gente olha para os quadros todos, o abismo entre a fé cristã e as outras religiões. É um abismo. Não é? E, portanto, nós acreditamos, como eu dizia, na força da verdade e do amor. Isto aplica-se também à nossa vida pessoal. A gente tem colegas de trabalho, tem vizinhos, etc, etc. E Jesus conta contigo para chegar aos corações deles. Como é que tu fazes? É à bruta? Pronto, né? É difícil. Nossa, padre, mas é difícil, hoje o mundo está mal. Está, mas no coração de cada pessoa há esta natural inclinação para querer conhecer a verdade. Eu não conheço ninguém até hoje que diga, seu padre, diga-me, engane-me, se faz favor, eu não gosto da verdade, queria ser enganado. Não conheço. E isso joga a nosso favor, porque nós temos a verdade, nós acreditamos que a verdade se fez uma pessoa. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. É muito forte. E pronto, portanto, estas consequências, aquilo que o Papa João Paulo II faz, e os Papas fizeram, e a Igreja sempre fez, de, no fundo, tentar atrair a todos a bem, tem a sua fonte última em Jesus, e tem estes pressupostos. As pessoas procuram a verdade, não é? E procuram o amor também. Às vezes vai lá primeiro pelo amor. As pessoas sentem-se amadas com um amor gratuito, e esse amor gratuito é Deus. E percebem, isto aqui vai para além dos homens, isto é qualquer coisa de divino, anda aqui Deus metido. Não é? Por exemplo, alguém que venha aqui ao retiro, pode não perceber nada, não é? Com de fora, mas depois alguém encontra alguém no bar que lhe oferece uma Coca-Cola, e depois não sei o quê, faz favor, sente-se aqui. E ele, ninguém vive assim. Eu já contei uma vez, há várias histórias, não é? Mas uma vez, eu gosto muito desta história, porque é isso, é a força do amor de Deus é das coisas que mais desarmam os corações. Uma vez, um casal italiano, a senhora foi roubada, tinha um fio de ouro, veio um ladrão, roubou o fio, em Itália, e pronto, eles foram denunciar à polícia e
A polícia, passado uns tempos, perguntou-lhes para eles virem ver se era este fio, apareceu o fio. E o ladrão foi apanhado, já tinha feito outros assaltos, foi preso. E eles eram um casal cristão, católico, até do renovamento carismático. E então, nas orações deles, eles começaram a perguntar a Deus porquê daquilo tudo. E Deus disse-lhes que queria que eles ajudassem aquele jovem. Portanto, ela foi assaltada para ajudarem aquele jovem. E depois eles começaram, então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai começar a escrever, não podemos ir à prisão, não sei o que mais. E começaram a rezar por ele, muito, e começaram a escrever cartas. E apresentaram-se, nós somos o casal, que houve este problema, que tu assaltaste e tal, mas nós perdoamos, sei o quê, somos católicos e tal. E ele leu aquilo e foi, por acaso, foi ter com o capelão depois, eu soube isto pelo capelão. O capelão foi dar aulas ao meu seminário sobre como lidar com os presos. E depois conta muitas coisas, os presos também roubam dentro da prisão e mentem, etc. Não é fácil mudar de hábitos, isso vale para todos, para nós também. Mas às tantas ele dizia, então, ele leu a carta e a reação dele foi estes senhores não estão bons da cabeça. Quer dizer, ele foi ao capelão e disse, ó senhor capelão, já viu isto? Isto está tudo doido. E o capelão disse, não, eles são cristãos, isto não é brincadeira, não é para rir, isto é sério, é sincero. E depois foi um longo caminho, e graças a Deus depois ele também se converteu, mas isto foi um encontro com o amor de Deus. Não foi tanto não foi por lhe dizerem uma coisa que ele estava à procura, não, foi experimentar um amor gratuito que não existe, que não é humano, é sobre-humano. E depois, graças a Deus, ele converteu-se, e depois a história continua, é muito gira, que no fim, depois ele começou a ser apóstolo dentro da prisão. E começou a evangelizar os outros presos, não sei o quê e tal, e entusiasmado, e depois cada vez mais experimentava Deus, coisas maravilhosas, e entretanto acabou a pena. E agora? O que é que eu faço à minha vida? A minha vida é isto. Não é? Então pediu ao diretor da prisão para continuar preso, para continuar a evangelizar os presos. Não é? Portanto, nós acreditamos na força da verdade e do amor. Não esqueçam isto. Estas são as armas, não há outras. Não é? A gente reza, são expressões de amor. A gente ajuda, a gente corrige, a gente faz pregações. São tudo manifestações do amor e da verdade. Que no fundo, no fim são Deus. Não é? João diz, Deus é amor. É mesmo? É mesmo. Também podíamos dizer, Deus é verdade. Não é? Jesus diz, sim, eu sou a verdade. É mesmo. Pronto, diálogo interreligioso, já expliquei. A ideia é levar Deus aos outros, como os protestantes ou irmãos separados. Mas há questões, há questões, mas rezamos, falamos, rezamos e temos que ter paciência, como Deus tem contigo e comigo. Não é? A gente às vezes não muda numa tarde. Deus dá-te uma vida. Deus dá-te uma vida para o conheceres e amares. E a gente às vezes queria que os outros mudassem já. Tens que ouvir, casmurro! A gente às vezes não vai lá assim, é preciso dar tempo. Uma vez um padre disse uma frase que me ajudou. Padre Duarte, não deu o xarope todo numa tarde. Isto vale muito para as mães. A gente tem que trincar a língua, tem que segurar. Senão, se a gente exagera no xarope, mata o doente com o remédio. Não é? Mas é que é mais forte que nós. Eu sei. O amor de Deus põe no nosso coração uma espécie de ânsia. A gente quer que os outros experimentem rápido o que nós experimentamos. Isso é normal. É. Mas a gente tem que se travar um bocadinho, porque senão espanta a caça. Não é? Ou seja, os teus colegas de trabalho, depois às tantas, lá vem este, não é? Lá vem este, não é?
E depois começam a brincar. Olha, lá vem o padre, não sei o quê. Porquê? Porque já a coisa ficou desconfortável. E sem querer é difícil controlar a alegria que a gente tem dentro. E a experiência que fez de Deus. É difícil, eu sei. Eu também cometo estes erros. Não é? Mas com o tempo vou aprendendo. Não é? Vou vendo, pronto, temos que nos controlar. Calma. Finge que está tudo normal. Vamos começar a falar do Benfica. Então, está tudo bem, o jogo e tal. Olha, sei que, vi este vídeo e isto mexeu comigo. Sei que, manda-me. Ótimo, isso era o que eu queria ouvir. Dá-me o teu WhatsApp. Aí vai, bumba. Só um. Pois a tentação é mandar 3. Não, só um. E depois esperar. Como quem vai à pesca. Esperar. Mas não acontece nada. Espera. E eu às vezes, hoje em dia, às vezes eu rezo para que Deus faça surgir a ocasião propícia para pôr a semente. Porque se não fizer esta oração, a tentação é eu é que escolho. Eu empurro, não é? Eu causo o acontecimento. E isso, como eu dizia, sem querer, nós espantamos a caça. Os corações fecham-se. E quando os corações se fecham e põem à defesa, pronto, já vai dar um trabalhão. Deus vai ter que, se calhar, escolher outra pessoa para chegar àquele coração. Não é? Portanto, temos que rezar muito, pedir a Deus que nos ajude a não atrapalhar a ação do Espírito Santo. Não é? Porque, como eu dizia, com as melhores intenções, a gente às vezes atropela um bocado os outros. Portanto, as nossas grandes armas são a verdade e o amor, e eu agora acrescento mais uma, e a paciência. Oh, Sr. Padre, essa palavra. Pois é, não há volta a dar. Temos que ter paciência com os outros e, como eu dizia, se nós repararmos, é o que Deus fez connosco. Deus teve muita paciência contigo e comigo. Não é? Nós não estávamos, alguns de nós, não é? Outros graças a Deus, mas nós não estávamos muito nem aí. Estávamos noutra. Não é? E Deus, com muito jeitinho, não foi numa tarde, não é? Com muito jeitinho, pôs o isco, esperou que o peixe mordesse, puxou um bocadinho, depois deu folga ao peixe daqui, depois puxou outra vez, depois deu folga. E hoje estás aqui. E eu também. Graças a Deus. Portanto, temos que imitar este estilo de Deus, este método de Deus. E eu tento ajudar muitas pessoas também, não é só nos exorcismos, acaba por vir, é tudo, não é? É todas as pessoas que vêm à minha procura, nas paróquias, seja onde for, e é isto. E eu tento, com o passar dos anos, ir aprendendo é preciso respeitar, ter paciência, cada um tem o seu ritmo, e cada um tem a sua vontade, mas é muito importante imitarmos Deus. No fundo é imitar o pai do filho pródigo. O pai estava à espera do filho, pronto para o abraçar. Quanto tempo é que durou a viagem do filho? Quanto tempo é que ele demorou a gastar a herança, a metade da herança? Não sei, não diz lá. Deve ter demorado um bocadinho, porque pelos vistos o pai era rico, não é? Até ele passar fome deve ter demorado um bocadinho. E, portanto, é isso. É este saber esperar e estar ali. E, neste caso, às vezes é acompanhar. Para os pais custa mais porque estamos muito perto. A gente está a ver o filho a fazer os disparates todos. Mas seu pai, não aguento mais. Não aguento mais. O que é que eu hei de fazer ao meu filho? É preciso um exorcismo. É preciso paciência. Basicamente é isso, não é? E eu, às vezes, brinco... digo, muitas vezes, olha, trinca a língua, não diga isso. E às vezes até brinco com a situação, digo assim, olha, diga ao seu filho assim, olha, João, ouve bem, estás proibido ir à missa, ouviste? Se eu te apanho na missa, apanhas. Às vezes mais vale brincar com a situação, virar a coisa do avesso, porque não vai lá com a conversa de sempre, não vai lá. Mas é bom, eu também digo, é bom fazer perguntas, é bom, no fundo, ajudá-los a antecipar os problemas, não é? Vais ter este problema, não é? Vai-te acontecer isto no trabalho, vais ter colegas que se vão querer aproveitar,
É a vida. Como é que sabe? Acontece a todos. Vais bater com o carro, não é preciso ser um grande profeta para dizer isso. E depois ajudá-los a que essas experiências sejam experiências que os ajudem a crescer. Este é que é o grande desafio. Eu vejo que os pais caem muito na tentação de querer impedir os filhos de esfolar os joelhos. Não, eu não queria que eles esfolassem os joelhos. E eu acho que é mais sensato dizer, vais esfolar os joelhos, vais jogar futebol, vais-te magoar. Não faz mal, vale a pena jogar futebol e pronto, e depois a gente trata das feridas, mas não dês caneladas ao outro. Mas não deixamos palavrões ao árbitro, não é preciso, não muda nada, não é? Ajudá-lo a aprender com a vida. Pronto, isto é útil. Não é fácil, eu sei que ter paciência não é fácil, saber esperar não é fácil, nós gostávamos tudo. E depois às vezes é um bocado... É como Deus, não é? A gente há pessoas em que investe, em que dedica tanto tempo, já conversei com esta pessoa, ela já disse que sim, ela reconheceu, não sei o quê. Amanhã, pumba, igual. E depois falamos outra vez, padre, desculpa lá, nunca mais, né? Terça-feira, pum, igual. O que é que Deus faria? Né? Não quer dizer que a gente não adeque a medicação, digamos assim. Às vezes é preciso mudar o remédio, porque a gente está a tentar ajudar de uma maneira e dessa maneira não vai lá, mas isso podemos fazer, e às vezes a medicação é amarga, como o padre Vítor dizia, às vezes a medicação é dizer alguma coisa que a pessoa não gosta de ouvir, é ser mais duro. Ser duro não é pecado, se for por caridade. Não é? Agora, o que não é uma solução certamente é no fundo, desistir de alguém. É, no meu coração, eu dizer, este é um caso perdido. Isso é mentira, não é verdade. Não é assim que Deus olha para ele. E essa é uma tentação grande. Pelo menos, sobretudo nestes casos que a gente, às vezes, está 3, 4, 5 anos e não saímos do mesmo sítio. E, portanto, às vezes vem a tentação de, este é um caso perdido. Portanto, e às vezes nós podemos fazer isto connosco. Há pessoas que eu vejo que desanimam por, nossa, pá, eu estou a lutar, não sei o quê, não sei o que mais, né? Eu sou um caso perdido. Não é verdade. Não é? Portanto, cuidado, que é uma tentação perigosa. Não é? Que o padre Vítor também falava do perigo do desânimo. Não é? Jesus dizia a Santa Faustina que o desânimo é muito perigoso. É mesmo porque é paralisante. Acabou. Deixou de haver luta. Eu gosto muito de repetir, e para Jesus não há casos perdidos. Agora, também temos que ser humildes. Às vezes há pessoas que não se querem deixar ajudar de uma maneira que nós estamos a tentar. Ajudamos de outra. Digamos assim, na pior das hipóteses, podemos sempre ajudar pela oração e pela penitência. Nossa, padre, eu cheguei à conclusão que é melhor não estar perto do meu irmão. Pronto, então se achas que é melhor não estar perto, geograficamente estás longe, mas espiritualmente vais ter que estar perto. Vais ter que rezar por ele e sacrificar-te por ele. Vais ter que o ter no teu coração. Embora, quando vocês estão perto geograficamente, dá faísca. Pronto, então é melhor não dar faísca. Não é bom para nenhum. Não é bom para nenhum. Mas o perigo é que a gente faça isso interiormente. Não é? É um caso perdido. Não é? Vou esquecer que esta pessoa existe. Não. Deus não esquece. Não é? Pronto, portanto, são tentações que temos. Voltando à segunda questão, ainda estamos quase a acabar, afinal bateu tudo certo, que era a questão depois do Vaticano II, a Igreja já não é muito de confiança, etc. Há muita coisa na internet. De facto, o que é que eu posso dizer, assim resumido, que a Igreja atravessa uma grande crise. Quem disser o contrário é porque não estudou, que não vê. Infelizmente, a Igreja somos nós, não? Os batizados atravessam uma grande crise, isto inclui os pastores, também são batizados, e a crise, na sua raiz mais profunda, é uma crise de fé. Este é que é o problema grande. O problema grande é que, no fundo, nós não acreditamos muito em Jesus.
no que Jesus disse. Com todas as consequências que daí vêm. Jesus diz, isto é o meu corpo. Ah, é? Então a gente tem que se portar com juízo. Quer dizer, são tudo consequências. Se falta fé, então, estar na presença de Jesus sacramentado, fazemos o pino e sei lá o quê, que é das coisas que a gente vê. Portanto, esta crise de fé não começou depois do Concílio Vaticano II. Começou antes. Todo o século XX já foi um século bem conturbado, e se nós quisermos antes e antes e antes, não é num dia, né? A história da Europa, só para cingir aqui ao nosso ambiente cultural, né? Desde a Revolução Francesa e antes, né? Eu diria que desde o século XIV isto começou a descer. XIV, né? Portanto, não foi num dia. O século XIII foi bastante... XIV começámos a meter água. Portanto, é um processo complicado, com muitos... uma espécie de cozida à portuguesa, com muitos ingredientes, né? Que depois... e que foram dar nisto, e que está muito ligado à história do pensamento, da filosofia, da nossa capacidade de conhecer a verdade. Se repararem, agora não temos tempo, mas os filósofos dos últimos séculos, Descartes, por aí afora, nos últimos 4, 5 séculos, centraram as suas intenções não na realidade, não no que as coisas são em si mesmas, aquilo que os filósofos chamam o ente, aquilo que é, sobre o ser das coisas, mas sobre o sujeito que conhece e sobre como é que é possível conhecer e o que é que significa esta lâmpada para mim, etc. Pronto, agora isto parece que não tem consequências práticas nenhuma, tem imensas. Tem imensas. Portanto, a nossa maneira de pensar deu aqui um semi-curto-circuito, digamos assim. E isso influencia a cultura e o mundo onde nós vivemos, e nós somos também filhos do mundo em que vivemos. O mundo em que vivemos afeta a nossa maneira de pensar, de olhar para tudo. E, portanto, esse foi um dos coisas. Isso também afetou os crentes, não é? E em relação ao Concílio Vaticano II, é verdade que há polémicas e documentos, etc., etc., e que, também é verdade... Pronto, sobre o concílio e a história do concílio publicou-se imensa coisa. Eu penso que a opinião mais sensata, mais lúcida, é do Papa Bento XVI. Basicamente, o que é que ele diz? Diz que os textos do concílio são bons, mas têm que ser lidos com a chamada hermenêutica da continuidade. Ou seja, este é apenas o 20º concílio da Igreja Católica e, portanto, os outros 19 não são para deitar para o lixo. Se eu pego no Concílio Vaticano II e interpreto o Concílio Vaticano II prescindindo dos outros 19, como se a Igreja tivesse começado agora, então eu consigo usar os textos do Concílio Vaticano II num sentido errado. Pronto, não sei se isto foi muito confuso, mas é importante ler os textos. Eu noto que as pessoas falam o Vaticano, eu vejo amigos meus e pessoas que eu conheço, que já seguem um frei não sei quantos, que é sede vacancista, já não há Papa para ele. Sede vacancista, não sei o que mais, manda-me os vídeos. Ela manda com boas intenções. Não é? Ela acha que o frei está a dizer o texto. Mas depois as próprias pessoas veem o vídeo, mas não leem os textos. Não é? E não leem os outros 19 concílios. Pá, não tenho tempo. Pois, mas então corro o risco, então é melhor não abrir a boca. Não é? Porque estou a dar palpites sobre coisas que eu não conheço, minimamente. Minimamente. Não é? Mas é verdade que havia teólogos meio malucos no Vaticano II? É verdade. Havia. Havia lá uns bandidos que queriam passar? É verdade. E depois aconteceu outro problema, porque pela primeira vez na história aconteceu um concílio da Igreja, os bispos todos, da Igreja Católica, em que já havia televisão e rádio. Os outros não havia, no Concílio de Trento. E, portanto, houve algumas influências com intenções, digamos assim, menos honestas, que começaram a dar
uma versão do que estava a acontecer no Concílio Vaticano II para os mídia que não correspondia exatamente ao que estava a acontecer. No fundo, estava a vender uma interpretação. E depois, como as pessoas veem a televisão, mas não leem os textos, metem o pé na argola. Não é? É uma cheia, Sr. Padre, mas isso não devia acontecer. Pois não. Mas é o mundo em que estamos, não é? Por isso é preciso cuidado, prudência. E pronto. E em relação, eu não ia dizer muita coisa, mas já acabámos o tempo. Também há muitas pessoas que me vêm com mensagens, o Papa Francisco não é Papa, o Papa Bento XVI é que é Papa, e estas histórias todas. Eu até estudo com algum cuidado os argumentos de cada lado, etc. E até há, como eu dizia no início, há gente boa, até há bons teólogos que eu acho que estão enganados, mas vivem arranjam uma espécie de acrobacias teológicas, agora não vou descrever, porque o Papa Bento XVI renunciou ao munus, mas não ao ministério, mas não sei o quê. E então foi uma espécie de castelo de cartas para dizer que o Papa Bento XVI é o Papa, que não renunciou validamente, e o Papa Francisco não é Papa, né? Porque eu não gosto dele, segundo essas pessoas. É assim, é um castelo de cartas que não tem grande fundamento, né? Para azar dos argumentos deles, o Papa Francisco o Papa Bento XVI tem durado imensos anos, mora ao lado do Papa Francisco, por azar deles, não é? Ao lado, não é? E sempre que pode aparece a dar um abraço, etc. Portanto, no fundo não vai lá muito. As pessoas às vezes pensam que mas o Papa Francisco tem dito algumas coisas confusas e etc. É verdade. Não é? E disse que não sei o quê. Pronto, nunca disse heresias. Não? Heresias é difícil apanhá-lo porque ele diz sempre coisas um bocado que dá para interpretar de muitas maneiras. Não é? É assim meio cinzento. Não é? Usa muito a ambiguidade, que na minha opinião é um mau serviço ao povo de Deus, porque nós somos a favor da verdade. Não é? Portanto, a ambiguidade não é boa para quem tem a missão de confirmar os irmãos na fé, que é a missão do Papa. O Sr. Padre está a criticar o Papa. Estou, objetivamente estou. Acho que ele tem confundido os irmãos na fé, não tem ajudado a confirmar os irmãos na fé. Mas isso não significa que ele não seja o Papa. A Igreja está cheia de papas que foram menos bons, digamos assim, para dizer o mínimo. Não é? Para dizer o mínimo. Quem conhecer a história da Igreja, já aconteceu de tudo. É mais outra coisa que nos ajuda muito, estudar a história da Igreja. Já aconteceu de tudo. Houve momentos em que a maior parte dos bispos da Igreja Católica caiu na heresia. Mais de metade do episcopado eram hereges. Seu Padre, século III. Heresia ariana. Sobraram poucos, e fartaram-se de apanhar na cabeça. Santo Atanásio... Santo Atanásio foi desterrado 3 vezes, fora da diocese, uma vez. Depois ele voltou, continua a falar, fora da diocese, 2 vezes. Depois ele voltou, continua a falar, fora da diocese. Não é? Portanto, isto para dizer, a Igreja já passou momentos muito, muito difíceis, e há coisas que hoje em dia se falam nos meios de comunicação, etc. Agora, os gays, o matrimónio gay vai ser reconhecido, etc. Dá vontade de rir, mostra que não conhecem a Bíblia, nem o Catecismo. É impossível mudar a palavra de Deus. É impossível. Os céus e a terra passarão, mas a minha palavra... Não é? Portanto, é impossível. Jesus disse isto, Deus diz isto no Antigo Testamento e no Novo, não sei o quê, sobre os atos homossexuais. E eu agora vou dizer o oposto. É óbvio que é impossível, não é? Portanto, não é preciso perder muito tempo. A mesma coisa vale para os divorciados recasados e para outras coisas, não é? Não pode, por definição. Não é? O aborto não pode passar a ser bom amanhã. 5º mandamento, não matarás. Não há volta a dar. Não é? Portanto, infelizmente, eu acho que é perder tempo nessas discussões. O que é que a gente deve fazer? Mas eu vi que era um cardeal que dizia isto. É triste.
não é? Como eu dizia, a confusão está em todo lado. O que é que eu devo fazer? Rezar por ele, Deus o ajude, daqui a pouco tempo ele vai ser chamado ao juízo de Deus, a dar contas, e Deus me ajuda a mim também, não é? Pronto, rezarmos, não é? E depois defender a palavra de Deus, não é? Como Santo Atanásio. Se me mandarem embora, pá, mandem. Não é a minha opinião, não é? Que o aborto é crime, não é a minha opinião. É Deus que diz. Eu sou aqui uma espécie de microfone, não é? Há alguém que não gosta de ouvir o que o microfone está a transmitir, zanga-se com o microfone. A culpa não é dele, a culpa é de quem fala. O microfone só transmite. Tu e eu, no fundo, só somos chamados a transmitir a palavra que Deus nos revelou. Não temos que inventar nada, temos que transmitir fielmente, sem distorcer. E como eu dizia, e com os tempos de confusão em que vivemos, esta missão ainda se torna mais urgente, porque a confusão é grande. Não é? Enfim, nossa, padre, mas às vezes a gente não percebe muito bem onde isto vai acabar. Pois, eu também olho à volta e penso, bem, isto não está famoso, não se percebe como é que isto vai acabar. Não é? Como diz o povo, não é? O caldo já está entornado. Não é? A gente às vezes vê a coisa meia... Mas onde é que a gente se tem que apoiar? Em Deus e na sua palavra. Jesus diz, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno. E se nós olharmos para 2000 anos de história da igreja, a igreja sempre superou todas as crises, mesmo quando mais de metade dos bispos eram hereges. A gente superou isso. Portanto, Deus é Deus. Eu não tenho que fazer de Deus. Eu sou um instrumento de Deus. Deus há de arranjar uma maneira de tirar a igreja desta crise e de que esta crise sirva para purificá-la. Agora, há coisas boas das crises. Não é? Quando a gente estuda a história da igreja, o que é que acontece nas crises? Deus suscita muitos santos. Eu já dei o exemplo de Santo Atanásio. É só um exemplo. Não é? E hoje, o que é que a gente vê na igreja? Também pastores corajosos. Não é? São poucos, são. Não é? Passam por doidinhos, passam. Eu também passo por doidinho, passo. Não é? Não é? E pronto, e o que é que interessa? Nada. O que interessa é o que Deus acha. Não é? O que interessa é salvarmos as nossas almas e levarmos o máximo de pessoas que pudermos para o céu. E, portanto, isto vai-se resolver e as dificuldades normalmente puxam por nós. Obrigam-nos a posicionar-nos e a reagirmos e a escolhermos. E isso é bom, não é? Se fizermos as escolhas certas, não é? Se lutarmos pela causa de Deus. Portanto, é isso que Deus pede a ti e a mim hoje, em 2022. Isto não está fácil. Não está fácil na tua paróquia, na minha paróquia, em todo o lado. Quando dizem, Sr. Padre, eu queria comungar na boca e não me deixam. É triste. É triste, eu já ouvi isso 1000 vezes. E agora? E agora a solução que eu tenho para te dar que dá um bocadinho de trabalho, tens que ser mais santo. A solução é essa. Tens que ser mais santo. Com a graça de Deus, e podes, com a graça de Deus. Portanto, que Deus nos ajude, não temos medo. Foi aqui que Deus nos quis. A gente às vezes pensa, mas quem me dera, eu vou mudar de paróquia. Vou mudar de paróquia e vai ficar tudo bem. Não vai. Vais mudar de paróquia e depois vão vir outros problemas e é igual. Eu vou mudar de congregação. Eu vou mudar de família. Não vai. Não caias nessa tentação. Estás no lugar em que Deus te colocou. Pronto, abraça, diz no teu coração, sim, Senhor, eu quero o que tu queres. Isso é o segredo da verdadeira paz. Eu quero o que tu queres. Eu quero os filhos que me deste, o marido que me deste, não sei o quê, ou a mulher, ou o trabalho, e até a falta de lenha, ou sei lá do quê, de energia. Quero o que tu queres. E pronto. E deixar-nos usar por Deus e espalharmos a verdade e o amor de Deus à nossa volta. No fundo, resume-se a isso. Que Deus nos ajude e agora vamos para o intervalo.
Fala.